Mensagem é trazida para nós a seguinte leitura, deste versículo que é o que vamos tomar. Dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei coração de carne. Vou ler mais uma vez. Dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei coração de carne. Hoje, aqui, estamos todos reunidos, vivendo este momento, é onde a gente traz, como está o meu coração hoje? E quando a gente olha para a vocação, que é o tema proposto, primeira pergunta que vocês devem se responder: como estão as coisas dentro da minha casa? Como estão as coisas dentro da minha dinâmica familiar? Porque a vocação, a gente vai ver, é um chamado. Mas a vocação não pode ser uma fuga. O estado de vida de vocês não pode ser uma fuga. É um chamado. Então, quando eu olho para dentro da minha casa, quando eu olho para a minha rotina, eu começo a entender o meu papel. Quem sou eu no meio de tudo isso? Então, essa primeira leitura aqui, dar-vos-ei coração novo. Se o Senhor, Ele nos vai dar um coração novo, significa que há um coração velho. Se há um coração velho, então há uma história aí velha. E essa história ela não pode ser simplesmente jogada fora. Ela tem que ser olhada, rezada, ela tem que ser entregue. Como é a realidade de cada um de vocês com pai, com mãe, com vó, enfim, com quem quer que seja. Como é a realidade? É uma realidade de fuga, é uma realidade de amor, é uma realidade onde não se questiona, não se fala, porque o chamado é uma voz que reverbera a todo momento. A todo momento. Então é na família, é no trabalho, na sociedade, enfim. Mas esse coração novo, para ele adentrar, ele tem um lugar. Porque aqui diz, dar-vos-ei um coração novo. E ele vai colocar onde? No íntimo. Então dentro de nós. Dentro de nós, que é esse espaço onde o Senhor habita. É onde ninguém tem acesso, é onde só você sabe. É onde estão as suas realidades, nossos pecados, nossos medos, anseios, angústias, frustrações. Então é ali. É ali que é o espaço do Senhor. É ali que Jesus quer adentrar, Ele quer. Eu tenho que deixar. Então esse coração novo, ele vem com esse intuito. Com esse objetivo, limpar essa história velha, não jogar fora, mas curar. Não é esquecer, mas é curar pela graça de Deus. E aí, continuando, tirarei do vosso peito o coração de pedra. Aí eu trago mais uma pergunta para vocês. O que tem petrificado o coração de vocês? Coração ruim, um coração pesado, angustiado, que olha para a pessoa e já julga. Mas aquele que julga olhando para a pessoa esquece de olhar para si mesmo. E esse esquecer de olhar para si é o que petrifica o coração. Petrifica a história. E aí, é uma coisa muito importante na nossa realidade, principalmente quando adentramos na igreja. Acredito que cada um de vocês aqui tem uma caminhada dentro da igreja, seja em pastoral, missão, a dinâmica de missa, enfim. Essa entrega de viver no nosso íntimo aquilo que primeiramente me chama. Mas por que eu permaneço? Por que você está ainda na missão que você está? Por que eu permaneço? O que tem no seu interior? E isso se aplica em várias realidades. A gente pode trazer na realidade de matrimônio, na realidade de amizades, na realidade de músicas que ouvimos, na realidade... Por quê? Quando a gente sonha, eu meço as consequências do meu sonho?
Isso é importante porque o íntimo, como eu disse anteriormente, só nós temos acesso. Então você pode estar lindo, sorrindo por fora, mostrando, né? Sei lá, a gente compra às vezes uma roupa, um perfume para ficar cheiroso, mas lá dentro está podre. Lá dentro você não quer mexer, né? É aquilo, deixa quieto. Você só pode vir até aqui. Mas como esse coração novo ele pode ser constituído se eu não dou esse acesso? E aí, continuando aqui, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei o coração de carne. O coração de carne é um coração vivo, é um coração que pulsa, é um coração que obedece. Obedece a quem? A Cristo. Mas como eu vou obedecer esse Cristo se eu não consigo olhar nem para mim mesmo? Porque para eu conhecer a Deus, antes de tudo eu tenho que conhecer a mim. Para eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que ter um acesso à minha consciência. Como é que está a minha consciência? Porque a dinâmica de oração é Deus, minha consciência, e depois os meus atos, os meus posicionamentos. Então, tem essa dinâmica. Deus, Ele fala, mas eu só vou escutar a partir do momento que eu paro. Que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão parando a vida de vocês para seguir para algum lugar, para ter um discernimento para algum lugar. Às vezes é a realidade da vida, às vezes são situações turbulentas, às vezes, eu não rezo. Mas e aí? Se você não reza, em que momento você escuta a voz de Deus? De domingo. É mesmo? Se você não tem uma constância, se você não constrói nada, no domingo tem o quê? Você está batendo cartão? Entende? Então, essa passagem ela vem trazer um ponto onde nós temos que olhar para a nossa história, para o nosso íntimo, o nosso interior, e quebrar esse coração petrificado, quebrar esse coração de pedra e dar acesso a esse coração de carne. O que muitas vezes faz nós nos perdermos nessa dinâmica de oração é a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, a falta de humildade. Eu não consigo ter acesso ao outro e o outro também não me acessa, porque eu sou eu. Quem é você para chegar perto de mim? Eu tenho os meus valores. Isso constrói o coração petrificado. Por isso que eu perguntei, como é que está a dinâmica da família de vocês? Como é que está dentro de casa? Porque a vocação é um chamado de Deus, a vocação não é uma fuga. O meu estado de vida é dentro do meu chamado, dentro da minha vocação, são as minhas confirmações dadas. Não é fuga. Porque a fuga, ela traz uma frustração, traz uma tristeza. É aquela pessoa que murmura, reclama, nunca nada está bom. E se estiver bom, ou mais ou menos, eu vou procurar a vida do outro para apontar. Poxa, a minha vida está assim, faz igual. Não, mas a história dele é outra. A via de salvação dele é outra. A gente tem o mesmo fim, nós temos o mesmo fim. Mas a via de salvação de cada uma é de acordo com a história. A vocação de cada um aqui, ela vem de acordo com a história de cada um. Por isso que eu tenho que olhar para o meu coração. Por isso que eu tenho que olhar para o meu interior. Esse coração novo, ele só vem a partir do momento que eu olho. E olho com sinceridade. Né? Sinceridade, nada de hipocrisia. Vou te contar até aqui porque até aqui é bonito. Se eu te falar o restante, você vai me julgar. Mas aí, esse posicionamento, essas projeções de situações, faz nós darmos um passo para trás a cada minuto, a cada dia. Até aqui, a gente traz essa dinâmica do coração novo, um espaço dentro de mim, o coração velho. Então, esse coração de carne, que tem que adentrar no meu, no seu interior, ele só vem a partir do momento da minha consciência. E aí, mais uma pergunta para vocês. Antes de vir para cá, num sentido espiritual, onde vocês estavam? Por onde vocês têm andado? Porque hoje, na data de hoje aqui, que vocês pararam para escutar, pararam para meditar e ver esse caminho de vocação. Que é chamados a uma vocação. Mas quem chama? Ou quem tem chamado a vocês?
E isso reflete em tudo, né? A dinâmica, por exemplo, de música, quando a gente escuta. Às vezes a gente fala, nossa, não dá em nada, não dá em nada. Não é uma música mais assim mundana. Mas aquilo, na hora do desespero, na hora da tristeza, depressão, enfim, é aquela música, às vezes aqueles textos, aqueles livros que eu vou recorrer. Porque me dá um conforto, um falso conforto. Então, quando eu cito, né, a realidade nossa diante da família, a gente vê tudo que foi construído ao longo desses anos. Por quê? Porque todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a gente tem que passar por cura. A cura não é uma missa de cura que vai resolver os meus problemas. A cura são todos os dias. O meu olhar de julgamento, ele não vai quebrar porque eu ouvi palavras bonitas de uma pessoa. Não, o meu olhar de julgamento, ele vai ser quebrado todos os dias. Entendem? Então não adianta eu ir numa missa, por exemplo, de cura e libertação, achar que Jesus é curandeiro. Que eu vou lá, pum, outro dia estou bem. Não. São todos os dias. É a perseverança, a constância, a fidelidade. Tá? Então essa passagem, dai-vos-ei coração novo, porém no vosso íntimo, espírito novo, uma história nova, uma renovação, é o Espírito Santo que desce, é o Espírito Santo que faz. Mas aí vem uma outra pergunta. Né? Agora prestem atenção nessa pergunta, e aí na consciência de vocês, respondam. Vocês, diante de tudo que vocês vivem, ainda creem no milagre? No milagre. Se eu perder tudo hoje, eu sei que Deus vai prover amanhã. Mas não como uma moeda de troca, uma moeda de sorte, cara e coroa. A pergunta é, muitas coisas na vida dão errado, muitas coisas não acontecem como eu projetei, planejei há 10 anos, não está dando certo. A pergunta é, vocês creem no milagre? Não é na vontade de querer que dê certo e falar, Senhor, me ajuda. Não, no milagre. Então, isso é importante, porque a gente começa a ver o grau de intimidade que a gente tem com Deus. Se eu acho que creio, aí eu vou entendendo, falta esse acesso meu ao meu íntimo, ao meu interior, a esse espaço interior onde é reservado para a graça de Deus. E quando é espaço interior, é quando eu paro, quando eu sento e, sou eu e Deus. É o convite. O vinde vede é um convite. A gente vai ver ali, daqui a pouco mais para frente, como aconteceu esse convite, ali a Natanael, através de Felipe. Mas esse convite de hoje, a gente tem que entender. Vocês podem viver outros momentos semelhantes a esse. Mas o de hoje é de hoje. O coração, no estado que está de vocês, referente à história que vocês viveram, é para hoje. Existe uma graça para hoje. Vocês não estão aqui por acaso. Não é por acaso. Existe um chamado. Pode ser que fujamos desse chamado. E pode ser que daremos o nosso sim. Então, nessa primeira passagem, é a entrega. É a minha entrega diante da minha vida. A minha história de vida. A minha história de família. São os gritos ouvidos, muitas vezes, por pai, por mãe. São os gritos dados àquela pessoa que muitas vezes me afrontou, aquela pessoa que me angustiou, desesperou, que gerou sentimento de ódio, rancor, ira, que frustrou, marcou a minha vida, que é uma brecha onde precisa da cura. Encontrar vocação é encontrar a cura todos os dias. Encontrar vocação é fechar as brechas, que se deixar aberta, é o inimigo que adentra. Então, encontrar vocação, que é nessa caminhada de santidade, é querer ser diferente diante do nosso pior. Porque se nós deixarmos do jeito que está, se a gente não acessar esse espaço interior, a gente se perde. Se perde nas próprias vontades, se perde nos próprios pecados que viram costumes. Fiz uma vez, posso fazer 1000, por que não? Eu vou lá para o padre, tchum, 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 tchum. Posso repetir.
Mas é aí onde fica o caráter diante de Deus. Porque quem perde na ausência de Deus, na ausência de Jesus, somos nós. O tempo que corre, o tempo que perde, o tempo perdido, é o nosso. É o nosso. Ele sempre vai estar à espera. Mas o tempo perdido é o nosso. Retomo a pergunta. Antes aqui, onde vocês estavam? O coração de vocês. É um coração que já é de carne? É um coração de pedra? É um coração muitas vezes perdido, exilado? Um coração esperando algum momento, um Salvador que vai vir falar alguma coisa e vai, tudo vai acontecer? Então, essa primeira passagem, ela traz esse aspecto da nossa história. A história revelada. A história que a gente não pode fugir. E olhe lá, um discernimento sem resolver a história de vida, muitas vezes é um discernimento que eu estrago a minha e a vida de muita gente. Eu estrago a minha vida e de muita gente. Né? Seja em todas as dimensões, até mesmo da profissional, que muitas vezes a gente vai para o lado do dinheiro. Às vezes é ali que eu vou achar o demônio da minha vida, porque eu fui atrás do dinheiro, não fui atrás da vontade de Deus para a minha vida. Qual é o meu chamado? Dentro dos meus talentos, competências, dentro daquilo que tem no meu coração, qual é o caminho que eu realmente devo trilhar? Ou qualquer coisa serve. O caminho de Deus é caminho de minoria. É caminho de minoria. Apóstolos eram 12. Não eram 3.800.000. 12. Então, o caminho de Deus é um caminho de minoria. Então, é aí que a gente bate nessas situações e voltamos olhando para a nossa vida. A próxima passagem aqui é de Colossenses. Colossenses é um livro interessante, que é um dos livros, um dos 4 livros que Paulo escreve ali, são os livros da prisão, enquanto Paulo estava na prisão. E aí ele escrevia por quê? Porque ele estava vendo as influências que os cristãos estavam recebendo. Aí ele, opa, vamos ali. Eles precisam de algumas palavras. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Eu escolhi nesse primeiro momento só o versículo, o versículo ali de Ezequiel, o versículo agora de Colossenses, para a gente ir direto ao ponto. Mas aí a gente vai destrinchar um pouquinho daqui a pouco. Acharam? Colossenses 3, 23. Certo, vou ler aqui. Em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como seus herdeiros. É Cristo, o Senhor, a quem servis. Então, colocar toda a nossa alma, colocar todo o nosso coração, colocar toda a nossa vida, é uma entrega por completo, é entregar completamente, é em plenitude. Mas, novamente, como eu consigo fazer uma entrega em plenitude? Olhando a história da minha vida, olhando os caminhos trilhados. Caso contrário, será algo temporário. Caso contrário, será algo só para corresponder um momento pequeno da minha vida. Então, aqui, neste início, em tudo o que fizer, disponde a vossa alma. Coloque a sua vida inteira, o seu chamado todo, como para o Senhor e não para homens. Aqui começa a ouvir a voz de Deus. E aí é legal, porque às vezes eu pergunto para alguns jovens em relação ao retiro, ele faz o retiro e pergunta, e aí, como foi o retiro? Aí ele fala, nossa, senti uma paz no coração quando eu fiz o retiro. Eu falei, que maravilha. Aí ele faz outro retiro. A pergunta, e aí? Como foi o retiro? Nossa, eu senti uma paz no coração quando eu fiz o retiro. Se você fizer uma viagem legal,
você também vai sentir uma paz, uma tranquilidade. Vai ficar, nossa, uma maravilha. Às vezes mais perto ainda de casa, enfim. Um retiro, ele não tem que dar só uma paz no seu coração, ele tem que trazer um propósito para a sua vida. Ele tem que trazer um sentido para a sua vida. A paz do coração, às vezes, quando a gente dorme e acorda no dia seguinte, de manhãzinha está com a paz no coração também. Então, o retiro, ele tem que trazer um propósito. Então, eu venho aqui e vou sair como? Em vários âmbitos da vida, em vários âmbitos. Então, quando diz, em tudo que fizer, disponde a vossa alma, viva esse dia de discernimento por completo. Por completo. É na hora do café, é na hora do almoço, é a natureza, enfim, é por completo. A gente tem que aprender a se disciplinar, a ser meia boca. Parar de ser meia boca. Eu só vou até aqui. Porque até aqui eu consigo levar, até aqui é tranquilo. Então, é por completo, é por inteiro. Por que eu tenho que ser por completo, por inteiro? Porque se chegar alguém com um discurso, com um diálogo, com uma roupa melhor do que a minha, ele me leva. Me leva bonito. E isso não pode acontecer, porque eu estragando a minha vocação, eu deixo de levar boa nova para muita gente. E essa muita gente, retomando, pode estar lá dentro da minha casa. Esse muita gente ainda não chegou na sua história, mas poderia chegar. Então, o discernimento é a decisão, é uma escolha, primeiramente, diante de muitas que existem. Diante de muitas. E é para o Senhor, e não para os homens. Então, é para Deus, não é para a sociedade. Então, tudo que eu faço é para Deus. É interessante que esses dias eu ouvia de um frei que ele falava: quem está em Deus não vive ideologias. Por quê? Porque não dá tempo. Então, quem vive em Deus não vive vários discursos, argumentos, porque não dá tempo. Se eu estou em Deus, ponto. Agora, se eu estou mais ou menos em Deus, então eu consigo dividir meu ouvido para lá e meu ouvido para cá. Tá dando para entender? Tá? Então, aqui nessa parte de Colossenses, onde ele traz, em tudo o que fizer, disponde a vossa alma como para o Senhor e não para homens. Quando você faz alguma coisa para você, qualquer coisa que seja, sei lá, vou fazer uma festa de aniversário. Você faz para si? Você faz para os outros? Ou você faz para Deus? Resposta verdadeira. Pensem aí. Quando você faz uma festa de aniversário, você faz para quem? Quem é o centro ali das atenções? É uma festa de aniversário ou qualquer comemoração que seja. A gente consegue perceber para quem a gente fez determinado evento quando ele acaba. Se ele acaba e estou com muita dívida, a gente já sabe para quem fez. Foi para o povo. Porque, não consigo, todo mundo comeu bem, todo mundo está lá em casa, viajando, fazendo um monte de coisa e tal. Eu estou aqui lascado. Então, a gente não precisa perguntar para ninguém. Nós mesmos conseguimos tirar a conclusão. Quando algo é feito para mim, somente para mim, a gente consegue ver ali como acontece a dimensão da própria festa. Às vezes tem festa que está um grupinho ali do lado, outro ali, outro ali, outro ali. Então, é para mim. Eu queria que eles me vissem. Agora, quando a festa, qualquer evento que seja, é para Cristo, não interessa quem seja a pessoa, não interessa de onde ela vem, não interessa se você vai estar com dívida ou não, a alegria é em plenitude. A vontade do povo de estar com você é em plenitude. Às vezes a dívida ela dura 6 meses, mas ela se paga. Mas por quê? Porque foi para Deus. A sua vida espelha a vontade de Deus. O que a gente trouxe na primeira passagem ali de Ezequiel do coração novo, esse coração de carne, onde a gente mata esse coração petrificado, esse coração de pedra, vai embora, vai embora. É o coração que pulsa. O coração que pulsa, na medida que ele pulsa, ele chama. Na medida que ele pulsa, ele chama. Aquela pessoa que não gosta de você, ela vai te amar. Por quê? Porque não foi para ela, foi para Deus.
Então, quando a gente vê os eventos da nossa vida, por isso, novamente, eu perguntei no início, como está a realidade da família de vocês, a gente consegue fazer a leitura da vocação. Então, quando você chega na sua casa, você é aquela pessoa que pulsa ou é aquela pessoa que repele? Tipo, show, vai para sua casa, vai. Se você não vai para sua casa, eu vou para a minha. Como é que é? Porque quando eu olho para a minha casa, é o reflexo da minha vida diante da minha história daqui para trás. E daqui para trás não é o que Jesus vê, ele vê daqui para frente. Mas para eu viver esse daqui para frente, eu tenho que olhar o agora diante do que eu vivi. E tem coisa, gente, tem muita coisa. Às vezes a gente não parou para ver. A gente não parou para ver as feridas da vida. Existe. Porque a partir do momento que eu vivo no mundo, não tem jeito. A gente está em sociedade, não tem jeito. Tem feridas. Feridas diante da história familiar, feridas diante de vida profissional, vida vocacional, vida na igreja, é o irmão, é o pai, é a avó, é alguém que eu matei por dentro várias vezes, é alguém que me matou por dentro várias vezes, certo? Por isso que é para Cristo e não para os homens. Então é essa abertura de mente que a gente vem fazer aqui hoje. Tá? Sabendo que o Senhor vos recompensará como seus herdeiros, é Cristo o Senhor a que servis. Esse verbo, servir. Como é difícil servir. Na maioria das vezes a gente quer liderar. Eu quero ser o líder. Eu quero sair lá na foto da liderança, qualquer que seja ela. Porque servir, eu preciso muitas vezes me calar. Servir, tem que obedecer. Servir, tem que renunciar. E renúncia é renunciar às próprias vontades, renunciar àquilo que é apego, renunciar àquilo que eu sempre fiz. Aí a pergunta é, quem disse que o que eu e você sempre fizemos é o correto? Como a gente chega a esse juízo? Como a gente chega a esse juízo de que esta caminhada está certa? A gente chega a esse juízo diante da cura da nossa história de vida. Porque são brechas. Né? Cada ferida aberta, ou é o Senhor que cura, ou é o inimigo que adentra. E se ele adentra, você fica cada vez mais na dimensão da contaminação. Então, encontrar a vocação é curar estas feridas. E servir. Esse senhorio de Cristo, quando eu estou somente abaixo do senhorio de Cristo, o resto não acontece. Né? A dificuldade não é uma dificuldade, minha murmuração não é mais uma murmuração. O resto acontece. Tá? Até aqui, a gente está esclarecido? Deu para trazer, né? Aqui na primeira leitura a gente viu a nossa história. Agora a gente está vendo um pouco desse senhorio de Deus na nossa vida. E aí uma pergunta que vocês já fizeram, mas ela vai ser feita hoje novamente. É uma pergunta importante que define a vocação. Quem é você? Mas não é quem é você, eu sou alto, eu sou uma pessoa... Não é falar as características. Eu sou uma pessoa muito cara. Não é isso. Quem é você qual é a sua finalidade? Para que você existe? Qual é o seu fim? Qual é o sentido da sua vida? Então, quem é você? Você é mais um? Poxa, que pena. Que pena. Você é mais um? Pensa aí. Quem é você? Eu sou filho do meu pai. Sério mesmo? Sério? Então, vai embora. Retiro acabou para você. Quem é você, ele vai trazer a finalidade. Nossa, eu estou vivo para isso. Porque se não é isso, a gente vai entrar numa dinâmica, né, do mundo do trabalho, que é aquela dinâmica. Eu estudo, faço um curso numa faculdade, presto um concurso, entro num trabalho, vou montar minha família, constituir minha família, vou trabalhar para levar dinheiro para minha casa, depois que eu trabalhar eu vou precisar ganhar dinheiro, mas senão vou ter mais 2 empregos, enfim, e vai. Aí a pergunta é, quando acaba?
Não acaba. Qual é a sua finalidade? Qual é o seu fim? É ser um profissional? Muitas vezes, trabalhando, eu tenho contato com o advogado, e aí ele sempre tenta trazer a carteirada, né? Quando ele mesmo se enrola, ele fala, então, eu sou advogado, eu só penso, eu não falo, eu penso, caguei. Não faz diferença. Entendeu? Porque ali, eu quase pergunto, tem OAB? Né? Que nem todo mundo tem OAB, não fez a provinha lá e tal. Mas não precisa, né? Eu tenho que reconhecer o meu lugar, a gente reza. Mas por quê? Porque quando a pessoa se perde ou não tem argumento, ela quer, toma aqui um soquinho. Mas eu sei também qual é o meu lugar. Então, ou seja, ele é a profissão dele. Né? Hoje, eu sou Rony consagrado da Comunidade do Instrumento de Deus. Minha vocação, ela vem daqui. Né? Não é a minha profissão que me define, e sim o meu chamado. O meu chamado, o meu estado de vida, é ali que está. Eu não preciso dar carteirada diante daquilo que eu tenho, que eu sei fazer, minhas competências. Tá, você sabe, você é isso? Opa, vamos somar. Mas esse somar, eu só somo quando eu estou com o coração novo. Eu só somo quando o coração petrificado, ele quebra. Certo? Agora nós vamos para a penúltima passagem aqui, em João. Falaram ali para mim que eu tenho 10 minutos, mas eu vou falar para eles que eu tenho mais 10. João 43:51. Agora é o vinde e vede. É o momento que esse convite ele surge. Acharam? João, capítulo 1, 43:51. Vamos lá. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Felipe. Jesus lhe disse, segue-me. Aqui é um caminho de seguimento. Segue-me. Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Então, André, Pedro e Felipe eram ali da mesma cidade. Então, eles tinham uma conexão, uma proximidade, às vezes eram vizinhos. Então, era mais fácil viver aquela dimensão ali. Felipe encontra Natanael e lhe diz, encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Jesus, o filho de José de Nazaré. Aqui, Felipe está anunciando para Natanael que o Filho de Deus, assim como Moisés e os profetas profetizaram, chegou. Mas aí, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair algo de bom? Felipe lhe disse, vinde e vede. É a mesma coisa perguntar, né? Da Vila Maria, dá para sair alguma coisa de bom? Do Limbão, dá para sair alguma coisa de bom? Vamos lá, de onde vocês são? Vila Medeiros. Sai alguma coisa de bom? Jaraguá? Putz, Jaraguá, não vou perguntar não. Sai, dá. Acho que sai. Então, Natanael põe em dúvida. De Nazaré, pode sair alguma coisa de bom? Felipe lhe disse, vinde e vede. Ou seja, se desloque. Vem, eu vou ter que deslocar. Ver, então eu tenho que viver pessoalmente, presencialmente. Eu tenho que viver. Então, vinde e vede é um convite, ou seja, se desloque e vai fazer alguma coisa. Não é se desloque e volte. É se desloque de onde você veio e faça alguma coisa a respeito da sua vida.
não é só vir e ver e falar, nossa, eu fui lá e senti uma paz no coração. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito, eis verdadeiramente um israelita em que não há fraude. Ou seja, Jesus ele já conhecia espiritualmente Natanael. Dizendo, essa frase que ele traz, eis verdadeiramente um israelita. Então isso aqui deve ter deixado Natanael bem feliz. Aí Natanael lhe disse, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Felipe, Felipe já estava, aceitou o convite ali, segue-me. Antes de que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. A figueira ela simboliza ali um momento de oração, um lugar onde eu paro, rezo, é um lugar onde eu medito. Hoje, vocês estão na figueira. É o momento de vocês meditarem a vida de vocês. A vida, a história de vida, o futuro, o presente, o passado muitas vezes mal resolvido, o passado muitas vezes deixado de lado. E ter um olhar para esse coração novo, esse coração de carne, esse espírito novo, esse espírito que ressuscita a nossa vida. Então Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui é interessante o segmento. Então Felipe ele segue, Natanael inicialmente fica ali questionando, fica na dúvida, mas há um movimento. Então vocês, por estarem aqui, independentemente do ânimo, aceitaram o convite. O vinde, ele está acontecendo. Agora, o ver é aquilo que a gente trabalhou em Ezequiel, é aquilo que a gente trouxe em Colossenses. Então, a vocação, ela espelha muito no que a gente faz, no que a gente vive, no que a gente fala. Omissão é um assassinato à vocação. Quando eu vejo muita coisa e não faço nada, é um assassinato à vocação de vocês, ao chamado. E aquilo, vocação chamada é algo muito íntimo. Se vocês estiverem aqui com o coração fechado, espero que, pelo menos no final do retiro, vocês digam, senti uma paz no coração, amém. Mas que o silêncio ele seja para ouvir a voz de Deus. Que o silêncio ele seja provocativo diante da nossa consciência, provocativo diante dos nossos anseios, angústias, e que haja esse ânimo. Quando a gente fala de ânimo, nós estamos falando de alma. Que esse ânimo aconteça. O desânimo é a falta de alma. Então, como é que você está? Você está animado? Está sonolento? Desanimado? Está contente? Como é que você está? Como está o seu estado de vida diante daquilo que você está vivendo, está sendo provocado? E aí, só uma última passagem aqui para a gente encerrar, que ela é importante. Ela é importante por quê? Porque a gente tem que se prostrar. A gente tem que deitar no chão para ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente fica de pé, muitas vezes a gente quer ser visto. Vocês estão me vendo, eu estou de pé, vocês estão me vendo. Mas para eu ver a minha caminhada, eu tenho que me rebaixar. Assim como o Jesus quenótico, o Jesus do rebaixamento. Eu me prostro. Então, a gente só para encerrar, vamos aqui em Mateus. É o momento do Getsemane. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentai-vos aí, enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, disse-lhes, então, minha alma está triste até a morte, permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se, com o rosto em terra, e orou, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice,
Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Contudo, que seja feita a vontade de Deus, não a minha vontade. Oi? Opa! Mateus 26, versículo do 36 ao 39. Então aqui é a vontade de Deus. Jesus diz: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Eu estou me prostrando. E Jesus, ele se prostra. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Aí mais uma pergunta aqui para vocês. Vocês têm rezado? Rezado. Não de domingo. De domingo é obrigação. Vocês têm rezado? Rezado a vida? Rezado os planos? Rezado as frustrações? Rezado as alegrias? Vocês têm rezado? Pensa aí com vocês. Qual foi a última vez que vocês rezaram? Qual foi a última vez? Vocês vão pensar. Vocês não vão falar para mim. Eu vou falar uma data. 3 meses, 1 mês. Vocês só vão levantar a mão. Tá? Então só pensem. Eu vou tomar água enquanto vocês pensam. Vocês estão pensando ainda, né? Vou tomar mais um pouco. Quem faz mais de um dia que rezou? Rezei hoje, rezei ontem. Quem? Pode ir. Não é um momento de julgamento. Quem rezou há um dia? Um dia, faz um dia que eu... Não é ir à missa. Novamente, missa é obrigação. Quem faz, rezei faz um dia. Menos de 24 horas, estou rezado. Sim. Quem faz mais de uma semana que rezou? Não, legal. Quem faz muito tempo que nem reza. Reza, mas reza assim, igual jogador de futebol, Quem rezou assim? Levanta a mão. Aí é importante, porque hoje vocês têm que rezar, tá? Não vão embora sem rezar. Se o veículo que trouxeram vocês for embora, fiquem. Não saiam daqui sem rezar. Porque uma vocação sem oração é uma tentativa de acertar alguma coisa que muitas vezes não faz parte da história. Então, uma tentativa muitas vezes frustrada. A gente erra, né? Eu erro, você erra, diante de muitas coisas que fala para outra pessoa, diante de muitas coisas que pensa o pecado, né? A gente peca todo dia. Mas hoje, diante das nossas falhas, diante dos nossos medos, anseios, angústias, é um dia de rezar. Eu não sei rezar. Procure um irmão da comunidade e partilhe ali com ele, minha vida é assim. Traga a sua vida. Pela primeira vez, para aqueles que nunca fizeram, traga a sua vida. Vamos sair da hipocrisia de uma vida dissimulada cristã. Nós não somos cristãos dominicais, que é só de domingo que funciona. É todo dia. É difícil todo dia? Sim. Mas vale a pena? Sim. Vale a pena porque eu olho diferente, eu faço uma leitura diferente da minha própria vida. Então, o meu convite do Vinde e Vede, venha, se desloque. O viver presencialmente, é para encontrar vocação. Vocês são chamados a alguma coisa. Eu, até então, não sei o que é. Mas diante do olhar para a história de vida, a gente olha para trás porque Jesus não vai fazer isso. Jesus vai olhar para frente. Então, para eu caminhar para frente com Ele, eu tenho que olhar minha história para trás. Então, vamos fechar um pouco os nossos olhos e refletir mesmo diante da vida, diante da história, aquilo que tem incomodado
o que me incomoda, o que me angustia, qual é aquela pessoa que me irrita, qual é aquela pessoa que me traz a tristeza, o desânimo, a frustração. Apresente neste momento, peça para que o Espírito Santo, diante das suas dores, peça para o Espírito Santo, diante das suas rachaduras no coração, que Ele venha iluminar. Venha, Espírito Santo, iluminar os corações feridos. Venha, Espírito Santo, iluminar esses corações machucados. Venha trazer este caminho de vocação. Se há um chamado, há um caminho. Se há um caminho, há uma escolha. Se há escolha, há uma espera. Então venha, Espírito. Diante muitas vezes da minha ausência a Ti, Senhor, eu quero unir a minha vida, Senhor, ao Sagrado Coração, porque o meu coração ele pode estar petrificado. Eu quero um coração de carne, eu quero um coração novo, eu quero um espírito novo. Venha, Espírito, tirar toda a hipocrisia espiritual que eu tenho vivido, a dissimulação, a falta de coerência com a minha fé e com aquilo que tenho vivido. Eu quero estar em Ti, Senhor, diante dos meus medos, diante das minhas falhas, diante daquilo que eu deixei até mesmo de acreditar. Eu quero uma fé nova, uma fé renovada. Por isso que estou atrás de Ti, Senhor. Assim como Felipe, estou ouvindo, segue-me e quero seguir. Assim como Natanael, que questionou, ficou com dúvida, mas se sentiu preenchido, amado, correspondido. Então vem, Senhor, vem nos preencher, porque nós nascemos vazios. Nós nascemos vazios e queremos ser preenchidos pelo Espírito Santo, apenas por Ele, pela graça de Deus, não pelas coisas do mundo. Entenda isso, cada um de nós aqui nascemos vazios. E eu lanço a pergunta para vocês hoje: do que vocês querem ser preenchidos verdadeiramente?